1, 2, 3, come on! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do professor Samuel Hachen. E na aula de hoje vamos falar sobre E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre igualdade de matrizes e sobre as operações de matrizes, né? Nas matrizes, nas operações a gente tem adição e subtração, tem multiplicação por escalar, que é multiplicar por um número. Como é que eu faço para multiplicar uma matriz por um número? E, não na aula de hoje, mas na próxima aula, nós vamos ver multiplicação entre matrizes, né? De uma matriz vezes outra matriz. E depois ainda, como é que a gente calcula a matriz inversa. Então isso aí é nosso caminho até o final das matrizes, aí aproveitem. Aí pessoal, igualdade de matrizes. Quando que duas matrizes vão ser iguais? Ó, pega aquele exemplo ali, ó. Vamos pensar nesse exemplo. Tá vendo ali, ó? A matriz 1, 2, 3, 4 e a matriz 4, 3, 2, 1, elas vão ser iguais ou não? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Gente, para ajudar a gente a pensar, vamos tratar como tabela. Não falei para vocês que matriz era uma tabela de números? Pois é. Então, olha só. Se a gente fizer aquilo ali, ó, traçar como se fosse uma tabela, vamos pegar uma situação qualquer aí, né? Notas no primeiro e no segundo trimestre de matemática e português. Então, o cara tirar no primeiro trimestre de matemática 1 e no segundo trimestre tirar 2... seria a mesma coisa que tirar no primeiro trimestre 4 e no segundo 3? Não, né? Claro que não. Então é óbvio que aquelas duas matrizes ali, elas não vão ser iguais. Bom, mas e quando então que as matrizes vão ser iguais? Duas matrizes vão ser iguais quando seus elementos correspondentes forem iguais. Ou seja, quando o A11 de uma matriz for igual ao A11 da outra, quando o A12 de uma matriz for igual ao A12 da outra, quando o A21 for igual ao A21 e assim vai indo, quando os elementos correspondentes forem iguais. Então vamos lá dar uma olhada nos exemplos disso aí. Aí pessoal, então exemplo número 1 de igualdade de matrizes, vocês vão ver que é bem tranquilinho. Ó, dá uma olhada aqui. Exercício número 1. A matriz 4, x mais y, x e menos 1 é igual à matriz 4, 10, 1 e menos 1. A pergunta é quanto que vale x e quanto que vale y? Bom, gente, nesse exemplo aí é tranquilinho, porque o que acontece, né? Duas matrizes são iguais quando os elementos correspondentes forem iguais entre as duas matrizes. Então, olha ali, quanto que tem que valer o x? O x tem que valer 1. E quanto tem que valer o y? Bom, daí a gente precisa fazer um cálculo ali, porque o x mais y tem que ser 10. E se o x já é 1, quanto que vale o y? 9. Nesse caso aí dá para fazer até mentalmente. Alguns conseguem, se não coloca aí no papel, é fácil chegar nos valores de 1 e 9. Então vamos lá pessoal, exemplo número 2 de igualdade de matrizes, e aí a gente termina por aqui mesmo, porque é tranquilinho. Normalmente, né pessoal, a igualdade de matrizes vai cair num sistema. Então olha só o que vai acontecer nesse segundo exemplo aí. Eu tenho a matriz x mais 2y, 3 menos y e π. E essa matriz aí tem que ser igual à matriz 9, 3 menos 1 e π. O que acontece ali? Os elementos correspondentes têm que ser iguais, então o x mais o 2y tem que ser igual a 9. E o 3x menos o y tem que ser igual a menos 1. E aí vai dar um sistema, né, pessoal? É resolver o sistema da forma que vocês acharem melhor. Eu aqui vou resolver por adição, né? Mas quem quiser isolar e substituir está valendo também. Então o que acontece aí para fazer por adição? Eu vou pegar eu vou eliminar o y. Então eu vou pegar aquele menos y ali, eu vou pegar toda a segunda equação e multiplicar por 2.
Então o que vai acontecer, né? Vai ficar assim, x mais 2y igual a 9, e aí se eu multiplicar tudo por 2 ali, a segunda equação vai ficar 6x menos 2y igual a menos 2, né? Por que a gente faz isso, né gente? Lembrando, a ideia de um sistema, de resolver um sistema, é eliminar uma das letras, né? A gente tem duas letras nas equações, então é eliminar uma delas. Nesse caso aqui, a gente sempre consegue eliminar tendo números iguais com sinais diferentes, porque daí a gente vai fazer o que? A gente vai somar as duas equações, aí tá a técnica da soma. Então, no momento que eu for somar, o que vai acontecer? X mais 6x vai ser 7x. 2y com menos 2y zerou, e era o que a gente queria aí, né? Zeramos uma das letras aí. E 9 menos 2 vai dar 7. Então, o que acontece? 7x igual a 7, o x vai ser 1. Aí é só escolher uma das equações ali que vocês acharem mais bonitinho e substituir o x igual a 1 ali para calcular o y. Né? Então, o que acontece? Eu escolhi a primeira, achei a primeira mais bonitinha ali, x mais 2y igual a 9, no lugar do x tu coloca 1, né? Passo 1 para o outro lado diminuindo, 2x igual a 8, o y vai ser 4. Então, os valores de x e y ali naquela matriz, para que elas sejam iguais, é x igual a 1 e y igual a 4. Beleza, pessoal? Continuando, então, operações com matrizes. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre adição e subtração e vai falar sobre multiplicação por escalar, que é um número, né? Multiplicação entre duas matrizes a gente vai deixar aí para a próxima aula, assim como matriz inversa, né? Então, o que acontece aí, né, gente? Vamos pegar um primeiro exemplo aí. Exemplo 1. E somar é muito fácil, né? Somar e subtrair, na verdade, é a mesma coisa, né? Tem aquela história, né? Que quando a gente faz uma subtração, na verdade, a gente está somando o oposto, né? Tipo 5 menos 3, né? Na verdade, está fazendo mais, né? 5 mais o menos 3. Essa regra vale aí, então, na verdade, soma e subtração é a mesma operação que, na verdade, é a soma. Né? Vocês vão ver ali. Pegar exemplo número 1, né? Então, a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, que beleza, né? Mais a matriz 5, 0, menos 4, menos 7, raiz de 2 e 3. Como é que a gente soma, gente? Né? É bem intuitivo, talvez vários de vocês já tenham se dado conta aí. A gente soma o elemento correspondente de um mais o elemento correspondente de outra, que vai dar aí, tipo o A1, 1 de uma mais o A1, 1 da outra, né? Vai gerar o A1, 1 da soma. Né? Então, quem que vai ser a resposta ali, né, gente? Vocês podem fazer direto a resposta, mas aqui eu vou colocar para vocês ainda a parte do cálculo ali no meio, né? Então, o que vai acontecer? Olha ali, ó. Quem que vai ser o A1, 1 dessa soma? Vai ser o 1 mais o 5. Tá? Quem que vai ser o próximo elemento? 2 mais o 0. Quem que vai ser o próximo? O 3 mais o menos 4, né? O 3 menos 4 direto. Próximo, 4 mais o menos 7, ou 4 menos 7. Né? O próximo, 5 mais raiz de 2. Né? E o próximo, 6 mais o 3. Isso vai dar, então, como resposta, a gente olha ali, né? O 6, o 2, o menos 1, o menos 3, o 5 mais raiz de 2, não tem o que fazer, deixa assim mesmo, já botei de propósito ali, né? E o 9, viu só que barbada, gente, né? Vamos para o próximo exemplo, então. Pessoal, exemplo número 2, então, de adição e subtração de matrizes. Vamos dar uma olhada ali. Tem a matriz menos 3, 7, 0 e π, menos a matriz 2, menos 1, 3 e menos π. Por que a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, né? Só que agora tem um menos e aí a gente tem que cuidar um pouco, né, gente? Normalmente a gente, principalmente quando tem uma troca de sinal aí, normalmente a gente acerta, mas quando tem que fazer várias operações ao mesmo tempo, acontece a gente errar, e é onde é que as pessoas acabam errando, sempre ali nas matrizes, é a questão de uma soma qualquer, a gente acaba errando, e errou um deles, está tudo errado, né? Então, o que vai acontecer ali? Menos 3, menos 2, que vai dar aí o menos 5. Depois o 7 menos o menos 1. Gente, 7 menos o menos 1 é 8. 7 mais 1. Né? Tem a troca de sinal que eu estava falando para vocês. Depois 0 menos 3 é menos 3.
e depois o π menos o menos π, que é a mesma coisa que π mais π, ou seja, 2π, e está ali, né? Talvez vocês já tenham visto agora na questão da atenção, a gente tem que estar bem atento aí para fazer, porque fácil é, né? A gente só tem que cuidar para não fazer muito rápido e não errar uma bobagemzinha aí, né? Beleza? Vamos seguindo. Vamos lá, gente, então, multiplicação por escalar. O que é multiplicação por escalar? Multiplicação por um número, né? Então, se a gente pegar aquele exemplo ali, o que acontece, né? A gente tem a matriz 1, 2, 3, 4, né? E a pergunta é quanto que é 5 vezes essa matriz aí, né? Se a matriz A é 1, 2, 3, 4, quanto que vale 5A? Essa também é bem intuitivo, talvez vários de vocês já sabem, né? O que acontece quando a gente vai multiplicar 5 vezes essa matriz A? Esse 5 vai multiplicar cada elemento da matriz A, né? Por exemplo, ali, 5A vai ser 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 4, 20. Né? Então, barbadinha em multiplicação por número é isso mesmo. Né? Multiplica cada um deles pelo valor que está colocado ali na frente da matriz. Por que isso acontece, gente? É fácil saber, né? O que seria 5 vezes a matriz A? Seria a matriz A, mais a matriz A, mais a matriz A, mais a matriz A, mais a matriz A. Então, tu vai somar o A1 da primeira, da segunda, da terceira, que é a mesma coisa que fazer 5 vezes, né? 5 vezes o 1, 5 vezes o 2 e assim vai indo, né? Então, assim, barbadinha tá aí o exemplo. A mesma coisa vale para qualquer outro número. Peguei ali, né, o menos 3, né? O que é menos 3 vezes A? Multiplica por menos 3 cada um dos elementos ali e vai ficar menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Tá aí barbadinha, né? Seguimos. Beleza, pessoal, continuando. Questão número 2. Eu tenho a matriz A, 3, 2, menos 1 e 0. E tenho a matriz B, 7, menos 1, 4 e menos 5. E a pergunta é, qual que é a matriz X aí que vai ser 3A mais 2B? Então está envolvendo aí a parte da soma e está envolvendo o produto por escalar. Normalmente isso acontece tudo misturado, né? É difícil ter uma coisa separada que nem a gente teve nos exemplos anteriores aí, né? Então o que acontece, gente? Quem que vai ser essa matriz X, né? E isso vocês podem fazer direto, por exemplo, eu preciso calcular 3A. Preciso fazer separado 3 vezes A? Não, dá para colocar direto ali. Então a matriz X, né, 3 vezes A vai ser 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos 1, menos 13, 3 vezes 0, 0. Já dá para colocar direto ali, 9, 6, menos 13, 0. Né? Mais 2 vezes a matriz B, dá para colocar direto também, tranquilo. Né? Quem quer 2 vezes a matriz B? Então, 2 vezes 7, 14, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes menos 5, menos 10. E a gente faz a soma, né, gente? 9 mais 14 dá 23, 6 mais o menos 2 dá 4, menos 3 mais 8 dá 5, e menos 0 mais o menos 10 dá o menos 10 aí, né? Então, tranquilinho ali, é um exercício também fácil de ser feito, beleza? Pessoal, exercício 2B agora começou a ficar um pouquinho melhor, né? Quem que é a matriz X, que vai ser 4 vezes a B transposta menos a A transposta, né? E antes de continuar esse exercício aqui, eu preciso fazer um parênteses para a gente falar um pouquinho mais sobre matriz transposta. Então vamos lá. A ideia, gente, da matriz transposta é trocar a linha por coluna. Então o que acontece? O elemento 1, 2 de uma matriz, na transposta ele vai ser o elemento 2, 1. Trocou ali, né? Troca a linha por coluna. O elemento 1, 3 vai ser o 3, 1. O 2, 2 vai ficar 2, 2 também, né? O elemento, sei lá, 3, 5 vai virar o 5, 3, essa é a ideia, né? Mas a boa notícia é que a gente não precisa ficar fazendo individualmente para cada um dos elementos de uma matriz e para saber onde que ele vai parar, né? A gente pode fazer isso de uma maneira mais simples, né? Por exemplo, aí, né? Vamos pegar aquela matriz ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que a gente faz a transposta de uma maneira bem rápida, né? Gente, é sempre assim, ó.
a primeira linha vai virar a primeira coluna, a segunda linha vira segunda coluna, a terceira linha, a terceira coluna, e assim vai indo, né? Sempre nessa ordem. Então, se a gente olhar para aquela matriz ali, quem que é a primeira linha? 1, 2, 3, né? Essa primeira linha, 1, 2, 3, vai virar a primeira coluna. Então, pode escrever lá na A transposta, a primeira coluna é 1, 2, 3, né? E quem vai ser a segunda coluna, né? Vai ser a segunda linha. A segunda linha 4, 5 e 6 vai virar a segunda coluna, né? Que é 4, 5, 6. Então tá aí, né? Então tá aí a matriz transposta de uma maneira bastante tranquila. Vamos pegar um outro exemplo aí, aquela matriz B, por exemplo, fazer de um outro exemplo também. 7 menos 1, 0, 3, 8, 4, menos 2, 1 e 6. Quem que vai ser a matriz transposta daquela ali? A primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, quem que é a primeira linha da B? 7 menos 1 e 0. 7 menos 1 e 0 vai ser a primeira coluna da B transposta. A segunda linha vai virar a segunda coluna, né? Então, 3, 8 e 4 vai virar a segunda coluna da B transposta. Né? E menos 2, 1 e 6, que é a terceira linha, vira a terceira coluna. Rapidinho a gente consegue calcular aí a matriz transposta. E aí a gente pode voltar agora, né, para o nosso exemplo lá. O exemplo, então, é 4 vezes B transposta menos a A transposta. Então, primeiro a gente vê quem que é a B transposta lá. Vamos dar uma olhada. A B é 7 menos 1, 4 e menos 5. Então, quem que vai ser a B transposta? A primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, vai ser 7 menos 1, a primeira coluna. E a segunda linha vira a segunda coluna, vai ser 4 e menos 5. Então, tá aí, B transposta, 7, 4, menos 1 e menos 5. Quem que é a A transposta? Primeira linha 13 e 2 vai virar a primeira coluna. E a segunda linha, menos 1 e 0, vai virar a segunda coluna. Então, a gente tem aí a transposta 3, menos 1, 2 e 0. Né? Então, agora a gente vai para o cálculo que nem a gente fez antes. Né? 4 vezes a B transposta. Então, 7 vezes 4, 28. 4 vezes 4, 16. Menos 1 vezes 4, menos 4. E menos 5 vezes 4, menos 20. Né? Então, está aí 4 vezes a B transposta, menos a A transposta que a gente já tinha feito antes. 3 menos 1, 2 e 0. Né? Então, o que acontece agora? Agora a gente só vai somar elas, né? Quer dizer, subtrair ali. Né? Então, o que vai acontecer? 28 menos 3, 25. 16 menos 1 menos 1 é 17. Menos 4 menos 2, menos 6. Aí, cuidado para a gente não errar sinal. E menos 20 menos 0, menos 20 está aí calculado aí, também de uma forma tranquila aí. Com a novidade aí da transposta colocada no meio dos exercícios. Ok, pessoal? Então, o último exemplo é o exemplo de prova. Né? Se eu tenho a matriz A, 2, menos 1, 3 e 5, e tenho a matriz B, menos 2, 8, 4 e menos 1, a pergunta é calcular a matriz X de tal forma que 3A vai ser igual a B transposta menos 3X. Tá? Então, nos exemplos anteriores, aí, o X sempre estava antes, X igual a, sei lá, 2A mais 3B. Agora o X não está ali, mas a dica que eu dou para vocês é a seguinte: trabalhem algebricamente com aquelas letras ali, isolando o X primeiro, né? Por último, só coloquem as matrizes nos lugares delas, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou passar aquele menos 3x para o lado de cá do igual, né? E aquele 3a para o lado de lá. Então, o que vai acontecer? Vai ficar assim: 3 vezes a matriz x vai ser igual a B transposta menos 3 vezes A. E aí a gente já coloca, quem que vai ser? Agora a gente pode substituir. Então, 3 vezes x, né, vai ser igual a B transposta. Quem que é a B transposta? Né? A gente olha para B lá, menos 2, 8, 4, menos 1. Primeira linha vai virar a primeira coluna, menos 2 e 8. E a segunda linha vai virar a segunda coluna, 4 e menos 1. Então, a B transposta está aí, menos 2, 4, 8 e menos 1.
Menos 3 vezes A. 3 vezes A dá para fazer direto também. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. E agora é só diminuir. Menos 2 menos 6 dá menos 8. 4 menos o menos 3, aí tem o joguinho de sinal, 7. 8 menos 9, menos 1. E menos 1 menos 15 dá menos 16. Só que esses valores ali, menos 8, 7, menos 1 e menos 16, é 3 vezes a matriz x. Então, quem que vai ser a matriz x? O que eu preciso fazer? Se na multiplicação eu tinha que multiplicar cada um dos elementos ali numa matriz, ali eu vou ter que dividir por 3, né? Então eu divido cada um deles por 3. Quem que vai ser a matriz x? Menos 8 terços, 7 terços, menos 1 terço e menos 16 terços. Então tá aí, né, gente? Um pouquinho de atenção e calma, um pouquinho de organização a gente consegue fazer. Não tem nada demais, só tem que prestar um pouquinho de atenção. Valeu, gente! Pessoal, e por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!